oração era vital, era essencial na vida de Jesus e vital para os discípulos de Jesus. O que é que Jesus ensinou aos seus discípulos? Nós vimos algumas coisas aqui, o texto que eu li domingo passado, se quiser olhar, em Mateus capítulo 6, Jesus então ensina os discípulos sobre oração. E ele ensina várias verdades aqui. A primeira delas, em verso 9, que oração é dirigida a Deus. Jesus diz, olha, quando você ora, ore assim, Pai nosso que está no céu. Oração dirigida a Deus. Por quê? Porque em muitos grupos que se dizem cristãos, existe oração a muitas outras pessoas, a muitos santos. E Jesus diz, você ora a Deus. Naquela época, também tinham pessoas que queriam mostrar a sua grande oratória através da oração. Então essas pessoas iam para as praças, para lugares centrais no tempo de Jesus, e faziam orações lindas e floreadas. E Jesus diz em Mateus 6, não faça isso. Ele diz, quando você ora, vai para o seu quarto, fecha a tua porta, ore ao Pai em secreto, e Ele vai ouvir a tua oração e te recompensar. Então Jesus deixou muito claro, oração é dirigida somente a Deus. Depois Jesus vai mostrar aos seus discípulos como orar. Interessante. E nesta oração que Jesus passa aos seus discípulos, nós temos 3 pedidos dirigidos a Deus, onde ele diz, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. 3 pedidos voltados a Deus, e depois 3 pedidos voltados às necessidades deles. Então, verso 11, ele fala do pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. E esta verdade Jesus enfatiza no final da oração, em verso 14, e em outros lugares. Se eu entendo que Deus me perdoou tão grande dívida de pecado, como que eu não posso perdoar uma pessoa uma dívida muito menor? Não tem como, não faz sentido uma pessoa redimida por Cristo ainda carregar mágoas e não querer perdoar. Então Jesus mostra a importância do perdão. E o terceiro pedido que Jesus passa a eles fazer, não nos deixes cair em tentação. Jesus disse em outro lugar, em Mateus capítulo 26, no jardim, ele disse aos seus discípulos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então Jesus ensina, discípulos, pede a Deus, não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. Caminhando em capítulo 7 de Mateus, temos outra verdade, aqui a primeira pregação de Jesus, que Mateus registra aqui, Mateus 5, 6 e 7, e em Mateus capítulo 7 temos outra verdade importante que Jesus enfatiza, devemos perseverar na oração, não desistir ao orarmos a Deus. Então Jesus aqui diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai, achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede de Jesus recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abri-se-lhes. Temos que perseverar na oração. Uma coisa que muito me chama a atenção, que Jesus
quando estava no jardim, antes de dar sua vida na cruz, ele orou com seus discípulos e chegou um momento que, por 3 vezes, Jesus orou e depois voltou a Pedro, Tiago e João e achou eles dormindo 3 vezes. Ele disse: ore comigo. Mas o dia era cheio, aquela semana cheia de atividades. Eu acho tão importante porque Jesus diz a Pedro: você não podia vigiar comigo por 1 hora? Eu fico a pensar, 1 hora. Será que eu tenho essa prática de vigiar, de orar em dias cheios? Ainda mais importante, orarmos. Lucas 18:1, Jesus fala do dever, diz o texto ali, é o dever de orar e não esmorecer. Então Jesus deixou claro aos seus discípulos, nós devemos perseverar na oração. E mais 2 verdades que estão ali em João capítulo 14, que falei no domingo passado, só relembrando aqui para vocês. Jesus disse em João capítulo 14, versos 13 e 14, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ele repete, verso 14, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, de Jesus, eu o farei. Então a oração, Jesus deixou claro aos seus discípulos, precisa ser feito segundo a vontade de Deus. Quando eu oro em nome de Jesus, eu estou orando, ó Jesus, ó Deus, é a sua vontade que eu quero. Esta é a oração, então, deve ser feita de Jesus em nome, segundo a vontade de Deus para nossas vidas. E finalmente, a última coisa que mencionei, Jesus falou, sua última pregação no livro de João, João 14 a 16, João 16 e 24, Jesus diz, até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Importante, então, orarmos para termos alegria completa de Deus em nossa vida. Oração, então, nós vimos no domingo passado, essencial na vida de Jesus, vital aos discípulos do Senhor Jesus.